Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre gerador elétrico. Bom, geradores elétricos são dispositivos responsáveis por transformar a energia sob a forma não elétrica em energia elétrica, tá? Alguns exemplos que nós podemos dar é a pilha, porque a pilha ela possui o quê? Uma energia mecânica, uma energia química, e ela é convertida em energia elétrica, né? As baterias também. Outro exemplo que nós podemos dar é dos dínamos e alternadores. Eles convertem a energia mecânica, agora sim, né? Em energia elétrica. Então, nós temos os dínamos e alternadores. E também temos as células fotovoltaicas. Elas convertem energia luminosa em energia elétrica. Então, esses são alguns exemplos de geradores. Bom, sendo que essa energia não elétrica, né, ela vai ser transformada em energia elétrica. Sendo que nós sabemos, né, já vimos várias vezes na física, que nada é perfeito. Então, o gerador, ele não é capaz de produzir toda a energia não elétrica em energia elétrica. Uma parte vai ser perdida, e ela vai ser perdida na forma de energia térmica. E mais para frente nós vamos entender o porquê que isso ocorre, tá ok? Bom, os geradores, eles são caracterizados por duas grandezas físicas, a força eletromotriz e a resistência interna. Eu vou explicar o que é o que corresponde a cada uma dessas grandezas físicas. A força eletromotriz, também chamada de Fem, de um gerador, que representamos por epsilon, ela é medida em volts. Se a gente for parar para pensar, é a mesma unidade de medida da tensão, né, da DDP. E a força eletromotriz, ela indica a quantidade de energia não elétrica que será convertida em elétrica. Então, é como se o epsilon, né, a gente estivesse pensando no ideal, em tudo que eu conseguiria produzir de energia elétrica, tá? E por que ocorre essa perda? Aí agora nós vamos entender. Porque como todo gerador, ele é feito com materiais condutores de eletricidade, apresenta certa resistência elétrica interna, que representaremos por Rzinho, tá? Essa resistência faz com que uma parte da energia elétrica do gerador seja dissipada pelo efeito Joule. Por isso, né, que aqui a gente destacou a energia térmica, porque o efeito Joule é o quê? É uma energia térmica. Bom, então pensa comigo. Se fosse possível construir um gerador ideal, o que a gente teria? A gente teria, né, que toda a força eletromotriz ela seria convertida em uma diferença de potencial, né? E por que isso ocorreria? Porque ele não apresentaria essa resistência interna causando esse efeito Joule. Então, nós teríamos, né, que toda a energia não elétrica ela seria convertida em energia elétrica, fornecendo uma diferença de potencial. Então, nós teríamos a Fem igual a DDP do seu sistema, tá? Mas é impossível fabricar um gerador sem resistência elétrica. Né? Na prática, todo gerador ele vai possuir uma resistência elétrica interna. Então, na prática, a gente vai ter o quê? Que a sua DDP, na verdade, o que vai para o seu sistema, né, vai ser tudo aquilo que eu tenho de energia não elétrica, tudo aquilo que eu poderia realmente estar sendo
jogado para o meu sistema, menos a DDP do que se perde, tá? Sendo que essa queda de potencial, né, esse U' aqui é uma queda de potencial por conta da resistência elétrica, ela também é calculada pela lei de Ohm. Então, como U' seria a resistência interna vezes a corrente que passar por ele, então essa fórmula aqui da equação característica seria epsilon menos, em vez de U', Rzinho vezes I, tá? Ou seja, o que vai para o seu sistema, a tensão do seu sistema é tudo aquilo que seria capaz de ser produzido pelo seu gerador, menos o que é convertido em efeito que é Joule. E essa formulinha aqui, ela é conhecida como equação característica do gerador, tá? Porque depois nós vamos ver receptores. Característica. Onde U é a DDP do sistema, né? É a tensão. Epsilon é a FEM, é a força eletromotriz. R é a resistência interna. E I é a corrente que vai passar pelo seu sistema. E como que um gerador ele é representado num circuito, né? O gerador ele é representado da seguinte forma: eu tenho um tracinho grande, né? Eu tenho um tracinho pequeno, tá? Aí eu vou montar um sisteminha aqui para vocês. Aí eu vou supor aqui um Rzão, tá? Que é uma resistência do sistema. Tô dizendo que está conectado a uma lâmpada ou qualquer coisa. Esse daqui é o seu gerador, tá? Deixa eu botar aqui de outra cor. Esse pedacinho aqui vai ser o seu gerador. Então, aqui está a sua força eletromotriz. E sempre próximo ao gerador, pode estar antes ou depois, tá? Não vai fazer diferença, o Rzinho da resistência interna. Às vezes vem antes, às vezes vem depois, não faz diferença não, tá ok? Lembrando que o tracinho maior é o positivo e o menor vai ser o negativo. Então, quer dizer que para esse seu circuito, você vai ter um potencial A aqui, né? E B aqui. Ou seja, lembra da convenção dos elétrons? Eles saem do positivo, por isso que a sua tensão aqui é A. Aí eles vão percorrer o circuito e entram no negativo, ou seja, vai entrar aqui em B, tá? Então aqui a sua DDP entre A e B. Tranquilo? Bom, e o que é importante destacar? Que para um gerador real, quanto maior for a intensidade da corrente, vou botar apenas I aqui, tá? Mas eu estou me referindo à corrente, menor vai ser a tensão entre os terminais, tá? Ou seja, menor vai ser a tensão U entre seus terminais. Bom, e por que eu estou destacando isso? Porque quando o meu U for máximo, quer dizer que a minha corrente será o quê?
nula, né? Bom, então vamos lá. Então, quando for máximo, né, a corrente ela será nula, ou seja, igual a zero. E será chamado de tensão em aberto. Ou seja, esse cara aí, né, esse gerador, ele não está conectado a nada, tá? Isso só ocorre se ele não estiver conectado a nada. Ou seja, como se a pilha estivesse na sua mão. Então, você tem aí uma tensão em aberto, tá? Agora, por outro lado, se a DDP ela for mínima, tá? Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui, ó, gerador não está ligado. Por outro lado, a DDP ela vai ser mínima, ou seja, U igual a zero, quando a corrente através do gerador for máxima. Isso só ocorrerá se ligarmos ao terminal do gerador um fio de resistência elétrica desprezível, ou seja, um fio sem nada, tá? Sem nenhum tipo de resistência. Dessa forma, a gente vai ter um gerador em curto-circuito e a corrente será chamada de corrente de curto-circuito, representada por ICC, tá? Então, é como se eu pegasse uma bateria e pegasse um fio sem nada nele e conectasse nos terminais. Eu vou gerar um curto-circuito ali, tá? Porque não vai ter nenhum tipo de resistência no meio do caminho para poder equilibrar o seu circuito. E dessa forma, a sua fórmula ela vai se modificar, tá? A gente vai ter a sua equação característica ela vai ficar um pouquinho diferente, que vai ser uma equação característica para um curto-circuito. É um pouco óbvio, né? Porque se você tem U igual a epsilon menos R vezes I, né? Então, vou botar esse I como sendo ICC, ou seja, esse U aqui ele vai ser zero. Então, epsilon menos R vezes ICC. Vou passar esse R e ICC para o outro lado, ele vai ficar positivo. Então, vai ficar ICC vezes R igual a epsilon. E vou passar o R dividindo. Então, sua corrente de curto-circuito, ela vai ser a sua força eletromotriz dividida pela resistência interna. Então, vai ficar dessa forma aqui, tá? Bom, e o seu gráfico, ele vai ter essa característica aqui, tá? É uma curva característica de um gerador real. O gráfico DDP versus corrente está sendo mostrado aqui, tá? Então, você tem um momento em que a sua DDP, ela é zero, né? Então, é quando encosta aqui nesse ponto. Aí, você vai ter sua corrente em curto-circuito. E quando a sua corrente é nula, né? Você tem o seu epsilon sendo igual a DDP, tá ok? Bom, então agora nós vamos falar sobre circuito gerador resistor e a lei de Poilet. Então nós temos aqui, né, é um circuito gerador resistor, tá? E para esse circuito a gente vai calcular a corrente elétrica que atravessa o resistor e o gerador. Bom, primeiro a gente tem que entender que o potencial aqui, né, a sua DDP do gerador vai ser entre A e B, tá? Então, quer dizer que a DDP desse resistor aqui vai ser o quê? A, porque eu não passei por nada, né? E agora eu vou pelo outro lado, que é uma coisa que vocês têm se confundindo nos exercícios. Eu só troco a letrinha depois que eu faço a parte de trás, tá? Então, aqui na frente, A, cheguei no resistor, não tenho o que fazer. Agora, eu vou na parte de trás, B. Então, antes desse resistor aqui, vai ser B. Tá ok? Então, a DDP do resistor é o quê? AB. E a DDP do seu gerador também vai ser o quê? AB. Então, a gente tem para o gerador, para o resistor, tá? A gente vai ter que o de AB vai ser igual a Rzão vezes I, beleza? Agora, se a gente for pensar no gerador, a gente vai ter o quê? Que é a DDP, né? Eu vou pensar na equação característica. O de AB vai ser epsilon
menos Rzinho vezes I, correto? Bom, a DDP não é a mesma? Então, quer dizer que Rzão vezes I é igual a epsilon, vai ser igual a epsilon, menos R vezes I, né? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse cara aqui para o outro lado, tá? Porque ambos têm o termo I, então vou deixá-los juntos. Então, vai ser Rzão vezes I. Aqui está negativo, vou passar para o outro lado positivo. Rzinho vezes I igual a epsilon. Coloco o I em evidência. Então, vai ficar Rzão mais Rzinho igual a epsilon. Vou passar esse termo aqui para baixo, dividindo. Então, I é igual a epsilon de Rzão mais Rzinho, ou quantos forem os resistores, tá? Então, essa aqui é a lei de Pauli. Então, pessoal, é bom destacar, né, que quantos forem os R se estiverem em série, tá? Acaba que esse Rzão aqui, na verdade, ele vai ser o REC do seu sistema fora do gerador. Então, você vai fazer o cálculo lá da resistência equivalente e vai colocar aqui, tá ok? Se tiver tudo em série, aí se torna mais fácil, que é só somar tudo. Bom, agora nós vamos falar sobre a associação de geradores elétricos, tá? Nós também vamos estudar quando eles são associados em série e em paralelo. Se a gente for parar para pensar, né, quando a gente pega um controle remoto de uma televisão, a gente pode observar que às vezes eles estão associados, né, as pilhas, elas estão uma acima da outra, né, ou seja, seria uma associação em série, porque onde termina uma está começando a outra, né, e também tem aqueles casos onde as pilhas elas são colocadas em paralelo. Então, você tem uma pilha do lado da outra, elas não se encostam, tá? Então, primeiro eu vou falar sobre a associação de geradores em série. Então, isso daqui é uma pilha, tá? Aqui eu tenho outra pilha e aqui eu tenho outra pilha. Eu fiz aqui um esqueminha com 3 pilhas. Então, aqui está, né? Muito bem desenhado, como vocês sabem que eu desenho, né? Então, aqui eu tenho uma força eletromotriz ε1 e uma resistência interna R1, tá? Nesse aqui, uma força eletromotriz ε2, tá? E a resistência interna R2. E nesse último aqui, uma força eletromotriz ε3 e uma resistência interna R3, tá ok? Bom, então, assim como eu gosto de pensar que os geradores têm um comportamento muito parecido com os resistores. E o que a gente faz com a DDP, né? Porque o epsilon é como se fosse uma DDP. Então, o que a gente faz com a DDP quando os resistores estão em série? A gente não soma eles. Vai ser a mesma coisa para a associação dos geradores em série. Então, essa força eletromotriz, ela vai ser uma força eletromotriz equivalente, tá? Então, é como se eu tivesse uma única pilha, né? Com uma resistência interna também equivalente, tá? E eu vou pensar na mesma situação dos resistores. Então, aqui eu vou ter uma força eletromotriz equivalente, como eu disse a vocês, e aqui eu vou ter uma resistência interna equivalente a esse sistema. Então, se eu sigo a mesma ideia lá dos resistores, a sua força eletromotriz equivalente, ela vai ser a soma das forças eletromotriz, tá? Quantas forem elas. Então, vou botar aqui um reticências, tá bom? E a sua resistência interna equivalente, assim como na associação de resistores, é apenas a soma direta, né? Então, você vai somar R1 mais R2 mais R3 mais quantos forem. Tranquilo? Vou botar aqui a representação certinha. Tá? Então, se a gente conectar N geradores idênticos, né?
Então, eu posso simplificar essa fórmula aqui. Se eu tiver geradores idênticos, N eu estou me referindo a um número genérico, né? Eu vou ter que a força eletromotriz equivalente vai ser N vezes epsilon, porque eles vão ter o mesmo valor. Vai ser sempre, tipo, 2, 2, 2, 2, então vai ser N vezes o 2. E para resistência equivalente, ocorre da mesma forma. Vai ser N vezes o valor da resistência interna. Tá ok? Bom, então agora nós vamos falar sobre associação de geradores em paralelo. Na associação de geradores em paralelo, os polos negativos, tá, de todos os geradores devem ser conectados a um dado ponto, e os polos positivos de todos os geradores devem ser conectados ao outro ponto, tá? E na prática, as associações dos geradores em paralelo só são feitas com geradores idênticos, tá? Então, essa é uma observação muito importante. Vamos anotar aqui. Bom, anotei aqui para vocês, tá? A associação dos geradores em paralelo só pode ser feita com geradores idênticos, ou seja, aqueles geradores que vão apresentar a mesma força eletromotriz e a mesma resistência equivalente, ou a mesma resistência interna, tá? Então, aqui eu vou ter uma força eletromotriz epsilon, aqui também vai ser epsilon e aqui também vai ser epsilon, tá ok? E a resistência interna, que a professora esqueceu de escrever aqui, vai ser o quê? Rzinho, Rzinho e Rzinho, tá? Então, acaba que se torna simples, né? Porque o seu circuito, na verdade, ele vai ficar da seguinte forma. Aí você vai ter sua resistência aqui, a sua força eletromotriz equivalente e a sua resistência interna equivalente vai ser dada de que forma? Epsilon de EQ vai ser igual a epsilon, tá? Agora, a resistência interna é que ela dá uma mudada, tá bom? A resistência interna, ela vai ser R sobre N. Então, vamos ter bastante atenção. A força eletromotriz, ela vai ser única, tá? Vai ser a mesma, independente de quantos geradores você vai ter associado em paralelo. Agora, a resistência interna equivalente vai ser Rzinho dividido por N, tá ok? Então, é só ter bastante atenção a essas duas fórmulas aqui, né? Para poder não errar. Eu considero essa parte de geradores assim bem simples, tá? Não tem muito mistério não. Mas qualquer dúvida é só me procurar, tá bom? Espero que tenham gostado da aula. E até a próxima, pessoal.